algumas coisas do Brasil, tenho um círculo muito grande de pessoas de América Latina, então eu acabo me sentindo assim, como muito conectada com diferentes, né, diferentes nacionalidades, diferentes formas, culturas, e aí por isso eu coloquei essa arvorezinha. Gosto muito de festa, né, de me divertir com pessoas, sou apaixonada por vinhos, e leitura aí, como imagino muitos aqui presentes, sou apaixonada por livros. Tenho uma biblioteca grande, não todos lidos, mas projeto de ler, né? A gente está sempre comprando livros, eu digo, vou parar de comprar livros, porque eu preciso ler todos que eu tenho. Então, tem um pouco dessa vontade, né, de aprendizado, como um valor até. Então, é isso. Marco, presente. Me dá uma licencinha que eu só esqueci de fazer uma pergunta importante. A gente costuma gravar esses talks para disponibilizar para os associados que não puderam estar presentes. Eu tenho o ok de vocês para isso? Alguma objeção? Tranquilo. Então eu vou apertar o play, tá, gente? Tá, ok. Pessoal, foi muito interessante esse exercício de procurar algumas fotos, né, que a Bia convidou para fazer, né, e no domingo eu estava procurando algumas fotos imagens que pudessem representar o Marco hoje, né, vamos dizer assim, atualmente. Então, aqui no canto direito superior tem meus 3 filhos, né, Daniel, 23, Bruna, 27, está na Austrália. Bem desafiante ter a filha da gente do outro lado do mundo e não saber se precisar de alguma coisa, ela pode pegar um avião ou nós podemos pegar um avião. Então, assim, tem sido um grande aprendizado, mas essa foto é quando ela se formou, graduação. Quando a gente educa a partir de alguns princípios, alguns valores, a gente confia que as coisas vão ficar bem, né? E meu filho mais velho tem 30 anos, Felipe, arquiteto. Então, assim, aqui embaixo, minha família, minha avó, aqui no centro, faleceu no início da pandemia, não de Covid, mas num câncer, 94 anos. Isso tem 2 anos, muito festeira, muito alegre, apaixonada pela vida. Então, é uma foto que traz meu pai, minha mãe, né, minha família em geral. Então, para mim, essas imagens elas mostram um pouquinho dos valores, né, que eu tenho buscado cultivar. Então, a família, a amizade, a conexão com as pessoas, né, novos amigos, adoro fazer novas amizades. Essas 2 fotos aqui, elas estão referentes, estão muito relacionadas a uma experiência nos últimos 5 anos, que foi meio que sabático. Fui para a Califórnia fazer uma 2ª certificação em coaching, um programa de liderança, né? E foi um momento para mim. Casei muito novo, tive filhos muito novo, então passei bastante tempo fora. Então, assim, e uma das coisas que foram vindo, principalmente, a paixão pela aventura, né? No rafting aqui no Canadá, quase morri nessa experiência, mas foi assim um aprendizado lindo. 7 horas descendo um rio, né, com pessoas diferentes. Aqui na Califórnia, onde eu fiquei, um lugar muito especial para mim, onde eu tive um processo bem importante de transformação. E ano passado, aqui é a aventura, a natureza é uma paixão. Eu acho que a natureza cura, né? Eu acho é uma crença profunda, né? Então eu falo para as pessoas, né, para clientes, para amigos, tá mal, tá se sentindo alguma coisa, vai caminhar, né, na natureza, junto às árvores, que tem algo aí muito especial. Então, a natureza é uma grande paixão, um grande valor meu. E a espiritualidade. Aqui é interessante, a gente vai falar do círculo de liderança, né? Mas foi num festival ano passado na Austrália, que fui a trabalho e fui visitar minha filha. Graças a Deus eu fui, porque é a última vez que eu a vi, né? Assim, fisicamente. E para terminar a experiência, eu fui para um festival de música chamado Island Adventure, né? Aventuras numa ilha. Então, o valor da aventura, né? Eu falei assim, eu tenho que
E eu fui e fiquei acampado na praia o final de semana inteiro. E tinha um círculo aqui, eles tinham um ritual aqui. Tem um aborígene aqui, uma águia, né? E principalmente, para mim, foi muito especial a questão de quantos rituais eles são importantes na vida da gente, né? Então, aí estão alguns valores aí de quem é o Marco. Eu venho da área de educação, minha família tinha um negócio grande na área de educação, me apaixonei pela educação, considero um educador. E estou na área de desenvolvimento de liderança há 15 anos. Comecei na Franklin Covey, Dr. Stephen Covey, que para mim foi um grande guru, né, vamos dizer assim. E aí, de lá para cá, trouxe algumas empresas para o Brasil, Fierce Conversations, né, um modelo maravilhoso de liderança baseado em conversas, entre outros. E acabou que agora, né, nesse ano, eu já estou há 3 anos com o Leadership Circle, mas esse ano a gente trouxe para o Brasil a certificação. Então, estou muito feliz aí de trazer. O meu propósito com isso é contribuir para o desenvolvimento da liderança do nosso país. Desculpa se eu prolonguei muito, Bia. Tranquilo, obrigada, Marco. Então vamos lá. Queria convidá-los para olhar essa imagem, né? E refletir um pouquinho como que essa imagem traz aquilo que estamos vivendo hoje, né? Como que a gente está navegando o contexto atual? Como que a gente pode navegar esse contexto aí complexo, né? Quais as características do mundo de hoje com relação a essas corredeiras, né? O que esses homens aí, que tipo de desafio interno, né, eles estão tendo neste momento? E também qual é o desafio do contexto externo, né, que faz parte dessa situação. Então, essa imagem para a gente traz um pouco do mundo VUCA, né, que a gente tem falado tanto, que é um mundo onde há muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, né? A gente estava falando ontem, o Marco e eu, que tivemos já essa complexidade, né, e essa incerteza, muitas vezes em âmbitos mais locais, né, mais nível país, e é a primeira vez que a gente está vivendo um VUCA global, né? Um VUCA onde todo mundo está vivenciando desafios e complexidade, né? Onde não há fronteiras. A gente vê como um evento, né? Uma situação na China, como isso trouxe de uma forma muito rápida essa questão de proliferação, né? Do vírus e, enfim, da crise. Então, a reflexão aqui é como essa complexidade agora está num nível mais global, nível planeta, e o que isso vai exigir de cada um de nós, né? E aí eu queria trazer novamente o contexto de líder, que a gente está falando hoje de liderança criativa. O líder para a gente é o indivíduo, é cada um de nós. A gente fala em inglês, everyone is a leader, todos somos líderes. O líder é responsável pelo mundo, pelo seu mundo e pelo mundo como um todo. Então, quando a gente fala de liderança criativa, é importante a gente ter isso, né? Liderança consciente não é só o líder da empresa, é também, né, que tem uma responsabilidade enorme, mas o líder somos todos nós aqui, que temos essa responsabilidade, né? Marco? Não, acho que o grande legal dessa imagem, eu acho que é justamente a questão da metáfora, da analogia em relação a como a gente enfrentar, né, os desafios e a própria vida, né? E no rafting, né, nessa situação específica, né, a gente não sabe muito o que vem pela frente, né? Quais são os próximos desafios, né? Mas se a gente não tiver bem centrado, né, em valores sólidos, num propósito realmente inspirador, significativo, e principalmente, né, eu acho que com um nível de consciência
não só externo, do ambiente externo, mas também de dentro, né? Que vem de dentro de nós, é muito difícil que a gente consiga navegar em águas tão turbulentas, né? Como essa da imagem, mas principalmente na vida agora, né? No mundo em geral. Então, acho que esse é o convite para a gente refletir aí sobre essa metáfora. A importância, e aqui a gente estava conversando no início, né? E eu acho que a gente pode falar bastante disso, mas a importância da expansão da consciência para poder lidar com desafios mais complexos, voláteis, incertos e ambíguos, né? Então, basicamente é isso. Podemos seguir com aquele... Legal, obrigada. Então, aqui é um dos conceitos que eu gosto mais nesse trabalho, que a gente tem uma complexidade do contexto, né? Que a gente já falou, do mundo VUCA, de todo o contexto que a gente não tem controle, né? E que tipo de líder a gente precisa para lidar com esse contexto. E a gente tem a complexidade do ser, do self, né? Então, qual é o meu nível de consciência, como eu estou me desenvolvendo em frente a essa complexidade de contexto, né? Que é aquilo que eu tenho mais controle, né? E existe um processo, né, de desenvolvimento do adulto, baseado aí no Kegan, diversos estudos que contam que a gente vai se desenvolvendo no decorrer da vida a nossa complexidade de mente, quando começamos lá desde um egocêntrico, né, até a gente chegar num nível onde a gente consegue enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, esses estágios de desenvolvimento fazem parte da nossa complexidade de ser, né, e desse crescimento. E o desafio hoje é como que a gente diminui um pouco esse gap entre a complexidade, né, do contexto e a complexidade da mente. Como é que a gente aumenta a complexidade de nossa mente? Como é que a gente cria o conhecimento, desenvolve as ferramentas internas para a gente conseguir absorver, né, e continuar liderando num mundo como esse mundo de hoje. O líder de hoje, com certeza, não é aquele de 10, 20 anos. Vocês que trabalham nessa área, né, devem ouvir muito isso. Hoje o líder é uma pessoa muito mais conectada, mais criativa, né, mais humana. Existe uma necessidade muito diferente hoje do que a gente via muitos anos atrás. E se a gente não desenvolver essa complexidade do ser, né, complexidade da nossa própria mente, de enxergar o mundo de uma forma mais dinâmica, de menos aceitando polaridades, diferenças, a gente não consegue diminuir esse gap, né, que é o desenvolvimento, que é o desafio do desenvolvimento. Então, para finalizar... volta um pouquinho, Bia. O convite aqui, pessoal, para essa manhã, né, para essa nossa conversa, é que você faça uma autorreflexão. Qual é o seu grande desafio hoje de liderança, né? A gente chama esse gap de desenvolvimento aí em termos de complexidade do ser, né? Uma expansão de consciência para lidar com os desafios que você está tendo nesse ambiente externo, né? Em relação a tudo que você está vivendo na sua vida pessoal e profissional, qual é o seu desafio de liderança em termos de expansão de consciência, complexidade de mente e do ser, né? Quando a gente fala aqui complexidade de mente, a gente não está muito falando sobre a mente aqui racional, mas a gente está falando corpo e mente, né, como um sistema corpo e mente. Então, deixar essa reflexão para vocês, porque o nosso objetivo aqui também é trazer um pouquinho mais de experiencial, né? A gente vai ter algumas conversas aí, a gente vai dividir as salas e vamos tentar trazer um pouquinho mais para a prática esse conceito, né? Mas esse é o primeiro convite aqui. Legal. Então, qual é o seu desafio de liderança, né? Para a gente depois analisar onde você está com relação a isso. Então, queria ler essa frase aqui para vocês, que é muito bacana, que fala da incompatibilidade. Então, quando experimentamos o mundo como complexo demais, não estamos apenas experimentando a complexidade do mundo.
estamos experimentando a incompatibilidade entre a complexidade do mundo e a nossa mente nesse momento. Há apenas duas maneiras lógicas para diminuir essa incompatibilidade: reduzir a complexidade do mundo ou aumentar a nossa própria. Né? Então, esse é uma Agora é a hora que a gente chora, Bia. A gente não vai conseguir reduzir a complexidade do mundo. O Keegan, né, é o que escreveu o Immunity to Change, Imunidade à Mudança, né, o livro que tem aí certificações e tal. E ele fala um pouco disso, das fases de desenvolvimento, que hoje a ideia não é entrar nelas, né, mas que são muito importantes aí no nosso crescimento. E como líderes, né, a gente observar que tipo de líder a gente está trabalhando, como eles enxergam o mundo. Eu acho muito interessante que a complexidade da mente tem a ver com qual é a lente que aquele indivíduo utiliza para enxergar o mundo. Né? Então, às vezes, numa situação de conflito, de desentendimento, é a questão da empatia, de colocar, né, o sapato do outro, mas entender que, às vezes, a complexidade de mente é diferente entre onde eu estou e onde ele está. Então, como é que a gente trabalha com pessoas, como é que a gente lidera, né, nesse contexto. Então, essa é um pouco também a reflexão aqui. E tem uma coisa interessante também que eu gosto muito do Keegan, que é essa questão de como nós, né, o sistema, o nosso organismo, o nosso ser, ele foi desenvolvido para criar essa imunidade à mudança, né? E como nós podemos, né, aprender sobre toda essa complexidade para a gente podermos nos tornarmos mais os protagonistas, né, de quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, né? Então, acho que essa é a grande questão aí também, o grande desafio aí que ele traz para nós, para compreendermos essa dinâmica aí. Bom, e aqui a gente vai entrar no círculo, né, Marco? A ideia aqui, não vou entrar... não vamos entrar bastante nele, eu sei que não dá para ler bastante, eu quero só trazer um pouquinho, né, do círculo, porque assim, como eu falei para vocês, trabalhando há 15 anos na área de desenvolvimento de liderança, né, e tenho 49, aos 30 eu comecei um processo de olhar para dentro, autoconhecimento, autodesenvolvimento, análise, etc. Né? Mas nos últimos 4 anos que eu utilizei o círculo pôde trazer coisas dinâmicas, vamos dizer assim, ambiguidades, conflitos internos que eu não conseguia enxergar, né? Em mim mesmo, né? E também com meus clientes, logicamente. Você pode voltar, Bia? Só para rapidinho. E aqui, então, o círculo. A gente fala que tem dois fundadores, né? Mas quem criou o círculo chama Bob Anderson. E eles escreveram um livro chamado Mastering Leadership. Né? E no Mastering Leadership, eles trazem um conceito do modelo universal de liderança. Porque nesse modelo, né, a gente chama de universal porque o Bob conseguiu integrar muitas das teorias de liderança, modelos e teorias de liderança, e também da psicologia, e outras áreas também. Né? Então, por isso que a gente chama universal. É muito bacana como ele conseguiu juntar tudo isso. Então, a gente tem Peter Senge com pensamento sistêmico, consciência sistêmica, nós temos os próprios, né, especialistas na área de desenvolvimento de adultos, o Keegan é o principal, etc. Mas eu não quero entrar nisso. A ideia principal primeiro, assim, o círculo, né? O que me fascinou é porque eu fui estudar sobre a mitologia do círculo, né? O círculo praticamente está em tudo na vida, né? E se a gente olhar para os nossos olhos, né? Se a gente perceber os nossos olhos, eles são círculos, né? O planeta Terra é um círculo, né? O Sol, os planetas são círculos. Né? Então outro dia eu fui fazer um exame de sangue e fui ao médico, aí o médico colocou
tirou o sangue, botou no microscópio, botou na TV e Marco, aqui estão as suas células e se está inflamado ou não, mas aqui, ó, tá vendo? E eram círculos, né? Então, assim, nós somos feitos de círculos, a beleza dele. Só queria trazer rapidamente aqui, basicamente, no círculo de liderança, a gente está trabalhando duas estruturas de mente, complexidades de mente principais. A complexidade de mente reativa, embaixo, na parte de baixo, e na parte de cima, a complexidade de mente criativa. Né? Isso está relacionado com os estágios de consciência e do Ken Wilber, que a gente trouxe para o modelo também, mas também, principalmente, os estágios de desenvolvimento do Keegan. Tá? Então, aqui em cima a gente chama de competências criativas de liderança, né? Estrutura de mente criativa. A gente muda um nome um pouco, depois eu vou mostrar para vocês rapidamente também isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é essas duas metades, né? Principais. No centro, bem pequenininha, tem aqui a identidade, que ela é chave no processo de evolução, desenvolvimento e expansão de consciência, né? Como a gente lida, como o líder trabalha a sua estratégia, a sua estrutura ego-identidade. E a gente tem um círculo interno aqui, onde a gente tem 3 dimensões reativas e aí em cima 5 dimensões criativas. Embaixo, reativas. Então, são 8 no círculo interno e 29 no círculo externo. Eu vou apresentar rapidinho, porque a gente vai trabalhar um pouquinho, vocês vão para a conversa e a gente vai trabalhar isso na prática. A ideia aqui não é trazer conceito, teoria. É só para vocês entenderem, né, o modelo e aí a gente ir vocês irem para a conversa e a gente fazer uma dinâmica juntos aí. Então, basicamente... desculpa, Bia. Não, eu vou falar, pessoal, que para mim, quando eu considerei me certificar nesse modelo de trabalho, eu me lembro que muitas consultoras aqui fora diziam, é a única ferramenta, a gente nem fala ferramenta, né? O único modelo que é um 360, porque isso daqui, na verdade, você faz através de um 360, onde você se avalia e outros avaliam, que entra num nível de comportamento, né, de behavior, entra num nível tão profundo de por que você demonstra certas coisas, que nenhuma outro modelo de 360 te proporciona fazer isso. Né? Então, a gente vai entrar em algumas dessas criativas, que tem a ver da forma como você é, como o seu ser, que a gente não costuma ver numa ferramenta de 360, onde você pergunta, né, se ele está demonstrando isso ou aquilo. Então, o nível de profundidade de uma discussão que esse modelo proporciona é realmente bem diferente. E como o Marco falou, além dessa profundidade, o quanto de analogia que se pode fazer do Leadership Circle com outras ferramentas. O Enneagrama, né? Então, dependendo de onde você está ali, tem a ver com o tipo do Enneagrama que você, né, tem, com as questões de introversão e extroversão. Então, é uma série de links, de oportunidades de um aprofundamento do indivíduo que, para mim, realmente foi muito marcante, transformador. Né? Então, eu queria compartilhar aí a minha experiência com isso. É muito legal o que a Bia está trazendo também, no sentido de que ele basicamente no mundo, pelo meu conhecimento, né, pelo que eu conheço, e a gente acaba ouvindo, né, da empresa, a gente está praticamente no mundo inteiro, mas é o único modelo que ele linka os nossos padrões de pensamento e crenças, a maioria delas inconscientes, na parte reativa, com as competências criativas de liderança. Né? Então, na parte de cima, as competências criativas de liderança, a gente está falando de cinco dimensões principais. A primeira é o relating, né? As relações. Então, basicamente, mensura o quanto esse líder é capaz de fazer conexões cuidadosas, afetivas, promover o trabalho em equipe, colaboração, né? Trabalhar em ambiente colaborativo, fazer o mentor e o developing, né? O coaching de outras pessoas, de outros líderes, e também possui competências e habilidades interpessoais. Então, empatia, a capacidade de conversar, de se conectar, de se comunicar de uma maneira eficaz, né? Autoconsciência, né, que mensura essa capacidade que a gente tem de perceber
gerenciar os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, etc. Ele tem, no inglês é selfless leader, é muito bacana, eu gosto muito. A gente traduziu para o altruísta, né? Mas aqui no autoconsciência mensura o quanto esse líder ele tem um driven mais orientado para servir, né? Tem uma orientação mais para servir do que para os seus interesses próprios, né? Um equilíbrio, quanto esse líder busca, a gente sabe que o equilíbrio é uma coisa meio, né, ultimamente tenho lido bastante sobre isso, alguns criticando, né, não existe esse equilíbrio perfeito na vida pessoal, profissional, mas a gente conseguir encontrar um certo equilíbrio para a gente poder, né, trabalhar todas as nossas dimensões, o ser integral, eu acho que é muito importante. Então essa é uma competência trabalhada aí. A compostura emocional, quanto esse líder é capaz, né, de lidar com questões desafiantes, difíceis, né, o quanto ele consegue lidar com estresse emocional, o quanto ele desenvolve essa agilidade emocional que tem tanto se falado aí com o livro da Susan, né? Em termos de agilidade e resiliência emocional. A aprendizagem pessoal, quanto esse líder busca crescer, se desenvolver, né? Em várias dimensões, não só no cognitivo, no técnico, né? Mas pessoalmente, psicologicamente, espiritualmente. A autenticidade, basicamente, quanto esse líder, né, ele tem integridade, ele busca viver aquilo que ele diz que valoriza, ou seja, viver os seus valores, o seu propósito. E a autenticidade corajosa, o quanto esse líder, né, ele é capaz de lidar com questões difíceis, trazer assuntos desafiantes para as conversas, né, para as dinâmicas, né, nos relacionamentos, por exemplo. A consciência sistêmica, né? Eu acho que o que a gente está vivendo demonstra claramente que o líder ele vai ser desafiado a desenvolver muito essa competência criativa de liderança, né? Conseguir perceber o todo, as partes, mas os relacionamentos, os interrelacionamentos, né? E isso aí tem a própria questão da consciência social, né? A preocupação com a comunidade, o altruísmo aí em relação à comunidade, uma produtividade sustentável, quanto eu construo isso no sistema, né? Lá no nível da autoconsciência eu trabalho o equilíbrio, o balance no nível individual, mas no nível das comunidades, seja dentro da organização, da empresa, seja, né, na sociedade, seja no nível global, etc., o quanto a gente constrói processos e sistemas, né, que gerem uma produtividade sustentável. E o pensamento sistêmico, a capacidade, né, de fazer as conexões, linkar as coisas, né, etc. E uma coisa que é fundamental também em liderança, né, a própria questão do achieving, da realização. O quanto esse líder ele tem foco estratégico, o quanto ele é visionário e baseado num propósito. Na verdade, é purposeful e visionary, essa competência. Quanto ele atinge resultados. E uma das competências também, uma das mais desafiantes para os líderes, né, é o decisiveness. A tomada de decisão, que é o quanto esse líder é capaz de tomar decisões, né, tempo adequado, no timing adequado, quanto o seu processo de tomada de decisão está se desenvolvendo, está evoluindo, né? Então, basicamente, nós estamos falando de 5 dimensões nessa estrutura de mente criativa, complexidade de mente criativa, e 18 competências de liderança, as mais pesquisadas, né, as mais desenvolvidas, assim, mais percebidas como importantes hoje no mundo. Então, elas estão altamente correlacionadas tanto com a eficácia de liderança quanto com a performance de negócios, né? E aí eu gosto de trazer um pouquinho também o contexto de performance de negócio, porque para a gente poder ajudar as organizações, as empresas, a gente precisa, né, de certa forma, mostrar o quanto a liderança, a eficácia de liderança é um fator muito determinante para a sustentabilidade dos negócios, né? Então, basicamente é isso. Bia, se eu pudesse seguir, tem próximo, né? É só acrescentar aqui, Marco, no círculo, aqui o lado esquerdo fala de características, né, mais voltadas para relacionamento, né, e do lado direito para task.
Então, tem esse balance também, quando você trabalha o círculo como um todo. Se eu sou um líder mais voltado à atividade, à execução, tem um pouco daquela energia mais Shakti masculina, né? Ou se eu sou um líder mais voltado a relacionamentos, né? A construção de equipes. Então, é muito interessante olhar esse equilíbrio no círculo, quando você passa por ele, para ver qual é a sua tendência aqui. Não só o reativo e o criativo, que o Marco vai seguir, mas também nessa parte de orientação, né? E, além disso, existem uma série de correlações entre como que uma liderança criativa impacta o resultado, né? Que é o que o Marco falou, que é a eficácia de liderança. Então, eu não me lembro de cabeça, Marco, qual é a correlação, mas assim, um ponto na escala criativa gera, né, tem a ver com 1,5 na sua eficácia de liderança. Então, isso é um pouco research-based, né, baseado em estudo. Não sei se você tem o número na cabeça, mas eu me lembro dos gráficos aí que a gente estudou. Porque em termos de negócio, muitas vezes a gente precisa trazer para as pessoas que, né, que estão mais orientadas para o cognitivo, o racional, o analítico, informações, né, dessas. Então, basicamente, se a gente aumenta um ponto, isso é dados baseado na nossa database, né, no mundo inteiro, mais de 200 mil líderes já fizeram esse assessment no mundo inteiro. Se aumenta um ponto na sua eficácia de liderança, existe uma probabilidade de aumentar em até 40% a performance dos negócios, né? Então, assim, é um dado, né? Eu não fico muito fechado nisso, mas é interessante. Agora, o que eu realmente gostei que a Bia trouxe aí é a questão do Shakti, né? Ela que me sugeriu o livro na certificação, eu li, eu comi o livro em 2 semanas no máximo, e eu amei. E eu consigo ver, a gente vem conversando disso, e eu trago muito isso nas certificações e tudo, mas basicamente a gente consegue perceber as energias. Eu até baixei umas imagens do livro que está no Kindle, que eu queria dar uma olhada para falar disso, mas por causa do tempo a gente não vai entrar muito nisso, mas fica muito claro que as energias, os direcionamentos, as habilidades e as atitudes, né, tanto do masculino quanto do feminino, elas podem ser vistas em 4 quadrantes, né? Tanto no criativo relationship, quanto no creative task, quanto no reactive, em ambos os lados. Então, dá para trabalhar muito, e eu tenho trabalhado bastante a questão dessa busca, dessa integração, né, masculino e feminino no modelo, que eu acho fantástico também. Basicamente, pessoal, aqui não vou entrar muito, mas aqui a gente chama de estrutura de mente reativa, os estilos reativos, né? A conformidade, a proteção e o controle, com essas tendências, esses estilos reativos que a gente tem, né? O conservador, o agradar, o pertencer e o passivo na conformidade, a proteção, a distância, o crítico e o arrogante, o controle autocrático, ambicioso, determinado, perfeccionista. A gente vai seguir para um slide agora que a gente vai trabalhar melhor isso, porque o exercício que a gente vai sugerir vocês fazerem, a gente fazer, é baseado primeiro nessa parte de baixo, porque ela é fantástica no que diz respeito à imensidão de quem nós somos, né? Principalmente para quem gosta, e eu acho que tem muita gente aqui que navega nessa área do Jung, tem muito Jung aqui, sombras aqui, né? A questão da própria consciência, do inconsciente, está muito aqui nessa estrutura de mente reativa. Ela não é negativa, nem é positiva, ela não é ruim, nem boa. A grande questão é como a gente vem ao longo da vida construindo essa estrutura, né? Então, Bia, se você puder passar para... eu queria, se a gente pudesse ir para aquele outro, aí depois a gente volta nesse, porque eu acabei que era... A gente já volta nesse, pessoal? É aqui que eu quero. Aí a gente pode voltar nesse, porque eu acho que... eu acho que eu fiz uma confusão, né, Bia? Mas a gente volta lá naquele porque
para a gente continuar nessa estrutura reativa, porque aqui talvez seja o grande desafio da expansão de consciência do líder e do ser humano, está justamente nessa estrutura reativa. O Keegan chama de mente socializada, né, no nível dele. Mas esse conceito ele é baseado numa psicóloga da década de 40 que trabalhou com Freud, né? E ela escreveu um livro chamado Conflitos Neuróticos. Mas o que é legal do conceito dela, da teoria dela, é o seguinte, é que todos nós, desde criança, né, a gente vem construindo ao longo da vida a nossa identidade, buscando duas coisas, a segurança e o valor. Basicamente, essas são as duas principais coisas que a gente busca na hora de construir essa identidade. Então, num mundo de gigantes, desde pequenininho, a gente vai buscando construir essa identidade, ou seja, o caráter, quem eu sou, né? E a gente vai aprendendo algumas estratégias de como se estabelecer nesse mundo, buscando essas duas coisas, né? E ela fala, basicamente, que existem 3 estratégias que desde pequenininho a gente vai aprendendo a utilizar. E a gente utiliza as 3. Né? O controle, basicamente, é quando a gente busca construir essa identidade, segurança e valor, né? Buscando ser o primeiro, vencer. Né? Pode clicar? Isso, atingir, controlar, né? Então, basicamente, então, essa é uma estratégia que a gente utiliza. E está muito baseada no poder, uma estratégia de poder, baseada no will, no gut. Né? A proteção é quando a gente também, né, busca construir identidade, buscando essa segurança e esse valor, né, através do intelecto, né, do conhecimento. E aí a gente acaba que com essa busca de construir essa identidade nessa dimensão, a gente acaba se tornando um pouco superior, muitas vezes, né? Querendo estar sempre certo, porque a gente conhece as coisas, a gente acaba se identificando, né, com o conhecimento, com o intelecto. Então, eu sou o intelecto, eu sou o meu conhecimento, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, se tornando autossuficiente e a gente cria uma distância. Eu já disse isso, as pessoas não me ouvem, então deixa para lá. Porque eu acredito que eu sou superior. Então, aqui é um head. Né? Então, a conformidade é quando a gente cria uma identidade, né, buscando segurança e valor, principalmente em ser amado e amar as pessoas. E para isso, muitas vezes, a gente busca atender as expectativas das pessoas, né? A gente quer agradar, o pleasing, né? A gente busca ser aceito e, principalmente, pertencer. Então, essas são as 3 estratégias, e a gente fala que a conformidade é o coração, a proteção é a cabeça, vamos dizer assim, o intelecto, e a conformidade é o gut. Né? E essa estrutura ela vem do Eneagrama. O Bob diz que ele pegou emprestado do Eneagrama. A gente consegue identificar os tipos de Eneagrama nela aqui. Mas o Eneagrama traz essa questão de orientações, né, para coração, cabeça ou gut. Né? Então, a própria questão aí do heart match, né, que é tão fundamental. As pessoas, a gente vê, né, quando a gente faz esses assessments, a gente percebe tanto as pessoas aqui, né? E eu estou falando isso por quê, pessoal? Porque, em termos de neurociência, é fundamental que a gente busque uma regulação e uma integração neural entre essas 3 áreas. E é isso que a gente está buscando aqui. Basicamente, é o sistema de crenças que a gente vem construindo ao longo da vida. Só que a grande maioria das crenças, elas são inconscientes. A gente consegue, né, perceber uma ou outra, trabalhar algumas, mas principalmente, eu acho que a beleza do modelo, e que me ajudou muito, né, a conhecer mais sobre mim mesmo, evoluir, crescer, desenvolver enquanto pessoa, enquanto líder, é perceber como eu venho construindo narrativas desde pequenininhas,
o storytelling, né? O principal storytelling é aquele que a gente diz para nós mesmos, né? Então, como a gente vem construindo isso na ânsia de construir essa identidade no mundo, né? Buscando essas duas coisas. Então, não tem o negativo ou o positivo aqui. Existem forças, talentos, dons aqui do reativo que são muito importantes. O grande desafio e o grande problema, eu vou dizer assim, porque eu não gosto muito da palavra problema, mas o grande problema é quando a gente se identifica muito com uma ou duas. Geralmente é uma maior e uma segunda complementando, e a outra fica enfraquecida. Cria um desbalanço, um desequilíbrio no sistema corpo-mente, vamos dizer, que faz com que a gente se torne muito menos consciente de quem nós somos e como a gente está se estabelecendo no mundo, né? E basicamente, né, a ideia é explorar isso. E eu falo, né, com clientes em certificações, esse é um trabalho para a vida inteira, né? Vira e mexe, eu particularmente, como eu estou aprendendo, olha aqui, ó, de novo, na mesma dinâmica, né, e tudo mais. Então, a beleza, a Bia trouxe isso mais cedo, é como essas questões de padrões de pensamento, crenças se relacionam com os comportamentos de liderança, com as competências de liderança. Se a gente pensar num iceberg, né, a gente consegue ver as competências lá em cima, né, mas o que está embaixo aqui do iceberg é gigante, né, e muitas vezes inconsciente. Então, basicamente, essa é a estrutura aí. Acrescentar aqui, pessoal, que assim, essa maneira como essa estrutura do caráter está construída aqui, trabalhando com líderes, por exemplo, né, com clientes em processo de coaching, me ajudou muito a ter uma referência estruturada de onde vem o caráter reativo, né? E na maioria das vezes a gente consegue encaixar alguns dos problemas de liderança ou alguns dos problemas de comportamento a um desses três. Né, depois desse trabalho, eu sempre pergunto, de onde vem isso, né? Esse é um padrão? E aí você consegue ver que cada um cresceu, como o Marco falou, né? Cresceu, criou sua identidade, se segurando em um desses três, ou um pouquinho em cada, mas normalmente tem um predominante. E aí, como o Bob diz, né? Aquilo fez com que o indivíduo pudesse sobreviver até esse momento. Então, se eu sou muito do controle, esse drive de atingir resultados, de fazer acontecer, me fez chegar até onde eu estou hoje, né? Acontece muito com líderes. Cheguei onde eu estou, sou super successful, tenho uma carreira brilhante, atingi 1000 resultados. Mas, será que agora eu quero continuar trazendo este padrão? Ou eu tenho agora a escolha de utilizá-lo se eu quiser, ou de substituí-lo por algo mais criativo? Porque, por exemplo, no caso de controle, pode estar me impedindo de desenvolver relações, né? Criar conexões, trazer um ambiente mais humano para a minha organização. Então, essa estrutura do caráter ajuda muito a fazer a reflexão, né, com clientes, com as pessoas, com os líderes, com relação à raiz, né, de alguns problemas, de algumas questões. E também te dá um caminho de desenvolvimento, que eu acho que isso é muito legal, porque uma vez que eu estou ali, entendo que essa é a minha tendência, bom, qual é o caminho de desenvolvimento? O caminho está ali no criativo, ou eu tenho que trabalhar a parte de relações, ou a parte sistêmica, ou uma liderança mais autêntica, né? Então, eu acho que é muito bacana esse conceito por isso. E se você me permite, Marco, só trazer para a gente fechar e proporcioná-los de fazer o exercício, mostrar um pouquinho essa árvore, né? Que as tendências reativas, ela tem a ver com as nossas raízes, que é o que o Marco trouxe, da identidade, de como construímos isso no decorrer da vida, né? Então, elas estão ali e tem benefícios delas estarem aí. Atingimos resultados, chegamos a diversos lugares através, né? Não só disso, mas usando essas tendências. Mas agora, quais são os frutos, né? O que eu quero gerar? Onde é que eu quero colocar mais a minha energia, né? Como é que estando ali ainda está impactando meu potencial de desenvolvimento, de crescer, minha complexidade de mente, a minha
forma de contribuir para as organizações, para as pessoas, né? Então, acho que tem um pouco disso. Bia, e assim, o quanto isso porque eu vejo uma tendência da gente ir para as nossas reações, principalmente em situações de crise, em situações onde eu estou sendo desafiado a ter uma performance. E como vocês abriram dizendo que a gente está num mundo complexo, volátil, situação de crise é quase que todos os dias, né? Então, esse resgate das competências criativas que nos possibilita realmente essa ampliação de consciência. Porque o natural pode ser a gente dormir, entre aspas, nas reações, né? Então, assim, o quanto o ambiente das competências criativas e a gente encontrar caminhos de desenvolvimento é o caminho de ampliar a consciência. Por isso que a gente, né, tem ouvido tanto falar de, olha, o futuro emerge a partir daquilo que a gente cria, né? Então, e é desconstruir o que é criatividade também da forma como a gente aprendeu até hoje, né? Então, estou me sentindo provocada aí para fazer o exercício, viu? É isso aí, a gente volta para aquele padrão, né? Nos momentos de estresse, é isso mesmo. A gente percebe, né? Bom, eu estou voltando para o meu lugar de proteção, né? Para a minha conformidade. Como é que eu começo a experimentar diferente, subindo, né? Para esse lugar de maior criatividade, né? E é interessante também, Grazi, a questão do que você trouxe do emergir, né? O quanto é importante, se a gente tiver em mente aquela imagem do rafting lá dos canoístas, né? Aquilo que emerge na frente deles, né? Se eles não tiverem sensing and presencing, né? A própria teoria, né? O conceito de sentir, presenciar e agir a partir de um centro, né, consistente, né, onde ele está baseado numa autoconfiança, né, num alto valor, né, é muito consistente. Então, cada vez mais para lidar com o mundo incerto, volátil e complexo, essa capacidade de estar centrado, né? E eu gosto muito de um termo que eu não consigo traduzir para o Brasil, que é o grounding, né? Grounded, né? Que é aterrado naquilo que é uma consciência maior, uma consciência suprema, né? Que é o líder mindful, né? Presente. Eu acho que a gente não vai conseguir perceber o que está emergindo antes até para que a gente possa tomar decisões mais eficazes e mais eficientes na jornada, vamos dizer assim. Legal. Vamos fazer o exercício, Marco, com eles? Perfeito. É o momento. Depois, se der, a gente volta naqueles 2 slides, ou pelo menos na frase do Jung lá, né? Legal. A gente queria convidá-los para fazer uma reflexão agora de qual dessas dimensões, né, reativas você se identifica mais, né? Qual que é a sua maior tendência reativa? Quando você pensa na sua identidade, nos desafios, né? Qual é aquela que você é o seu go-to, né? E como isso tem aparecido no seu dia a dia? Como disse a Grazi, estamos, né, nesse momento. Como é que isso tem se expressado no seu dia a dia? Como é que você tem ficado ali attached nessa tendência e não partido, né, para um outro caminho? Quando você você faz o quê? Aquela que é mais frequente, talvez, sei lá. A ideia também, Grazi, é o seguinte, vocês refletirem um pouquinho sobre as histórias de vida, eventos nas suas vidas que te levaram mais para uma ou duas, mas tem uma que muitas vezes é central. Então, a ideia é que a nossa aqui, a Bia vai dividir em turmas e vocês vão conversar nas salas, né, por 8 minutos, e aí a gente vai voltar para continuar o exercício numa dinâmica muito legal. Então, a gente quer instigar vocês a conversarem um pouco, né, sobre que tendência, talvez, reativa, ao longo da minha vida eu tenho mais
mais forte, desenvolvido, né? Essa é a ideia, né, Bia? Exatamente. Onde você se viu mais aqui, quando a gente descreveu, né, as 3 tendências? Isso. Onde você se enxergou mais, né? Acho que a gente já deu alguns exemplos. O que eu vou sugerir aqui é para vocês tirarem uma foto ou para vocês terem as 3 ou anotarem, né, para se lembrarem quando forem para o breakout. E aí a gente vai dar uns 5 minutinhos. A gente sempre acha que fazer uma discussão assim mais individual, né, uma discussão em grupos menores, propicia mais insights, uma reflexão diferente. Então, só por alguns minutos. Aí a gente volta e vai fazer a discussão no grupo como um todo. Tudo bem? 3 grupos de 3, Bia, sugiro, pelo número. Só tem um problema, Grazi. Como eu não sou host, eu não consigo fazer, eu não vejo a opção de breakout room aqui. Você tem aí? Você agora já é host. Ah, perfeito. Tem 11 menos nós 2, ficam em 9. E 3 de 3 é uma boa, eu acho. Sim. Até para otimizar o tempo. Uma dúvida. Eles são numerados, controle é 1, o segundo, não lembro, é 2, e conformidade é 3? Assim? São os 3, não tem ordem, né? Os 3. E lembrar, basicamente, nós estamos falando heart, coração, gut e cabeça, intelecto, né? Então, assim, qual é essa tendência maior? E a importância, pessoal, que a gente tem de regular isso, a regulação neural nessas 3 áreas nossas. Então, o controle é tendência a resultado, né? Controle é resultado, eficiência, alcançar, drive, fazer acontecer. Proteção. Me sentir superior através do conhecimento, do intelecto. Exato. Quando você se torna mais arrogante ou se distancia porque está, né, se protegendo através do seu conhecimento. E está muito aqui, né? Na cabeça, né? Terceiro, sem ser em ordem, conformidade, né? Eu quero ser amado, eu quero agradar. Então, aquele indivíduo que faz tudo para please, para agradar o outro, né? Para ser aceito. Pertencer. Para ser aceito em um círculo. Tudo bem? Legal. Boa conversa. Voltamos em 5 minutos. Estamos aqui. Só nós. Gravado. Tá ótimo. Nós não temos segredos. O Bia, tá super legal, eu acho. O que você acha? Tá gostando? Eu acho que o flow tá legal. Talvez você pode mudar, trazer só a frase do Jung para frente. Eu acho que nem precisa ir naquela outra. Talvez, que para eles talvez tenha valor, mas por causa do tempo. Acho que não vai dar tempo. Gostaria muito daquele dos 5 níveis de liderança, né? Estágios, mas talvez seja too much. Vamos ver. Porque, olha, a gente dá 5 minutos, então a gente volta 9 para vocês, né? Não. 11 e 12. 17, 18. Aí a gente só tem mais 10 minutos, Marco. Acho que a gente podia só fazer o debrief para... E abrir para pergunta, né? Abrir para pergunta. Tudo bem? Não, perfeito. Porque, assim, até gostaria do círculo, mas a gente precisaria de muito mais tempo agora. Precisaria de 15 minutos para terminar esse processo. Aí acaba o nosso tempo. A gente começou um pouco atrasado. Atrasada. Bacana. Pessoal, muito legal, muito bacana. Gostei muito, na verdade. Muito bom. Muito bom. Igual uma pessoa falou na certificação, assim, this is my people, you are my people. Vocês... Tava sentindo falta. Ela falou, pô, fazia tempo que não fazia uma certificação e tal.
Feeling I'm with my people. I belong. Né? Muito bom. Eu acho que eu poderia pausar o recording, peraí. Oi, Renata, Patrícia, Roberta. Como foi a conversa? Excelente. Foi boa? Foi muito boa. Foi boa. Acho que a gente percebe que, né, alguns comportamentos são iguais em todo mundo. Você não é um ser único. Tão único assim, vamos dizer assim. Você é único, mas não é tão único quanto você tem. Existem aí algumas coisas em comum, né, entre os seres humanos. Bem comum. Legal, pessoal. Vamos aguardar o pessoal, que aí a gente abre para um debrief e aí perguntas finais. Posso aproveitar só e fazer uma pergunta? Claro. Porque na hora que eu fui compartilhar, eu tive essa percepção. Por exemplo, a gente pode mudar. Isso muda ao longo do tempo. Então, eu acho que a beleza do modelo e da ideia é que nós podemos nos desenvolver e evoluir para o resto das nossas vidas, né? Eu acho que muito da expansão de consciência vem dessa parte lá de baixo. É como se a mente inconsciente estivesse ali e dizem, né? O Jung diz que tem aí um universo de possibilidades, né, nessa mente inconsciente. Então, para a gente ver a importância dessa estrutura reativa, né? E com certeza o caráter, eu acredito que ele pode ser desenvolvido. Tá. Eu acredito Obrigada. nisso também. Também acredito que há uma predominância que vem da nossa origem, da nossa raiz. Então, pode ser que eu tenha sido mais do controle, porque me provei dessa maneira. Hoje, me transformei mais, estou mais no conforme pela questão das experiências que vivi e da minha realidade. Mas acredito que há uma predominância daquilo que foi a sua raiz, quando você estava construindo essa identidade para ter segurança e valor. Ok, obrigada. E as raízes do masculino e do feminino, elas se encontram por aqui também. A gente descobriu, e a Bia, ela vai falar dela, mas eu, por exemplo, o meu conformidade era muito alto, muito. Necessidade de amar e ser amado, pertencer, muito alto. Então, o meu feminino ali foi muito desenvolvido. E o Protecting, ele tem uma parte que ele também está no feminino, né? Então, eu tenho venerado ali muito ouro. Diz o Jung que nas sombras é que a gente encontra ouro, né? Então, nessa parte aí de baixo é que a gente pode fazer essa regulação. O Dan Siegel, que é um neurocientista famoso, fala muito sobre o termo regulação neural, né? Nessa parte aqui, né? Então, a gente tem uma ou duas muito fortes, pode ter uma tendência genética até, né? Mas ela é psíquica, aprendida com pais, família. Tem ambiental, né? Mas eu acredito que a gente possa mudar isso. Bia, desculpa. Vamos lá. Acabei entrando. Ele está passionate pelo assunto. Não, essa parte é... A gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi a discussão? Contem pra gente algum insight. Quais foram os maiores insights, aprendizados aí com a conversa de vocês? Bom, posso compartilhar. Primeiro que eu adorei ter trocado com pessoas que eu não conhecia, né? E aí você se conecta pelo lado humano, né? Todo mundo lá vulneravelmente dizendo, olha, né? eu sou proteção, eu sou controle, e assim vai. Então, muito legal essa conexão. Eu tive muita dificuldade de identificar, porque me vinham situações na cabeça que caíam nas três, né? E aí eu falei, bom, é claro, somos humanos, então a gente está navegando entre elas. Mas aí eu tive que me perguntar mais frequente, e o que me ajudou a desempatar foi essa conexão com o que é mente, o que é coração, né? Então, de fato, aí eu entendi, cara, é totalmente mente mesmo, né? Proteção é a minha tendência reativa mais presente, e aí a palavra autossuficiente me pegou, né? Me pegou. É isso, assim, né? Talvez o meu bloqueio criativo aconteça quando eu me sinta autossuficiente, né?
Quando eu digo assim, não, deixa comigo. O deixa comigo é a minha frase mãe, assim. Então, foi interessante conectar com isso, sim. Muito legal. Parece que tem um insight aí bem interessante, né? Tem. Deixa comigo, que eu vou pensar nesse insight. Agora, esse deixa comigo, qual é a relação dele com o controle? Ele está mais pro protecting, mais para proteção, mais para autossuficiência. Ele está mais para autossuficiência. Mais daqui, né? Então. Mais daqui do que do controle. Claro, em situações muito críticas, ele conversa bastante com o controle. Mas, em geral, mais aqui mesmo. Muito legal. Obrigada, Grazi. Quem mais gostaria de compartilhar? Estou curiosa para saber se a tendência tem mais a ver com o coração. Sim, na verdade, assim, fiquei 100% naquela parte da conformidade, né? Quero ser amada, quero ser aceita. Para mim é o que é muito forte. Percebi também que já saí dessa coisa da excelência, de querer dominar, de querer controlar, de ser autossuficiente, mas esse aspecto aqui do agradar ainda faz muito parte, né? O lado luz e o lado sombra. Ainda tem isso bastante. Mas estou sendo desafiada por causa do Heart Math, de ter que falar em público. Eu estou sendo forçada a diminuir essa preocupação com que os outros sentem. E aí a gente brincou ali, a Rê e a Paty, a gente estava conversando, né? A Rê trouxe uma estatística de que quando a gente vai se expressar em público, 25% da audiência vai te amar, 25% vai te odiar e os 50% é o que você pode brigar ali por te aceitar ou não. Eu falei, o que a gente vai fazer com esses 25% que vão te odiar? A gente tem que fazer alguma coisa. Então, meu argumento não adiantou nada. Eu queria que ela largasse mão desses 25%. Não, ela quer ir lá. Quero lá, tem que convencer. É que eles amem. Aí entra o controle. Exato. Obrigada, pessoal. Adorei. Bom, já que eu abri o áudio aqui, no nosso grupo também a gente se deu uma apresentada rápida, né? Eu tenho base de áreas exatas só, então o controle para mim é a parte bem dominante, eu acho que na minha característica. E que eu estava falando, assim, quando sempre buscar resultado, tudo. E talvez às vezes, né, que eu notei muito quando presenço trabalhos em grupos, tudo, eu vejo a área de proteção do autodidata, de querer ter o conhecimento, né? E eu comentei que às vezes, mesmo em trabalho de grupo, se eu não tenho a ideia que foi acatada, tudo, eu participo do grupo, mas eu vou desenvolvendo a parte minha ideia também, para mostrar depois que eu estava certo, né? E no final, um pouco agora da carreira, que tem um pouquinho de conformidade, né? Que, na verdade, você quer com os seus resultados buscar a aceitação dos outros. Mas isso acho que é uns 10% só da minha personalidade. O grande passo é controle e proteção. Bacana. E é interessante agora olhar qual é o caminho, né, do desenvolvimento. Exatamente. Qual das criativas, né, olhar um pouquinho, buscar trazer mais, né? A Rô estava falando, eu fiquei pensando na liderança autêntica e corajosa, né, que é o que ela tem, me parece, desenvolvido. Então, é interessante também olhar, então, qual é esse caminho, né? Se eu estou saindo desse controle, dessa proteção, qual que é esse lugar que eu deveria olhar um pouquinho mais, né? Uma pergunta também interessante é quais os custos e os riscos de ficarem nessa dimensão predominante aí? Uma reflexão que a Ângela Cis trouxe no nosso grupo, que se dentro do caminho de liderança corporativa há uma tendência maior por controle e proteção,
Vocês percebem isso, essa recorrência? Existem dados muito consistentes que mostram que quem está no topo da pirâmide tende a ser mais controlador. Isso é fato, né? E os compliance, eles ficam mais abaixo, e na base, e no meio os protecting. Até no livro tem essa pirâmide mostrando um pouco. E a ideia, e a questão aí entra mais uma vez também a questão do Shakti Leadership. Né? Porque o complying ele vai ter o feminino mais forte, mais desenvolvido, a energia mais do feminino, enquanto o controle vai ter mais do masculino. Por isso que a gente tem muitos homens né, no topo das organizações, né, porque essa é uma energia de controle. Só que a gente percebe vários estudos mostrando claramente que as mulheres estão conseguindo ter resultados muito mais eficazes, principalmente quando elas trazem essa, como a Bia falou, essa liderança autêntica e corajosa, integral, né? Regulando, né? Não sendo também a mulher com muito masculino, né? Vamos dizer, porque muitas vezes as mulheres fazem um esforço tão grande para poder subir na escala corporativa, que elas acabam assumindo uma energia masculina muito forte, né? Mas ainda assim a eficácia de liderança ela tende a ser maior, né? E tá claro na questão na pandemia aí quem foram os países, os líderes que mais eficazes foram, né? E as mulheres, né? A Jacinta da Nova Zelândia, a Merkel. Porque eu penso assim, eu tô chegando perto aqui para enxergar, né? A parte de controle é mais próximo da realização, né? Do Creative Competence, inclusive o ciclo está muito bem montado, né? Então você já destoa mais, já começa a puxar mais a parte de liderança desse tipo de competência. Perfeito. E essa pandemia, no meu ver, foi uma coisa mais mental, né? Mas em relação ao cuidado, à comunicação, né? Então está mais próximo da conformidade, né? Que quem tem mais características de conformidade vai conseguir se comunicar mais, que é o lado de relationship do círculo. Né? Perfeito. Gustavo, excelente. Engraçado, estava com esse ponto na cabeça. Contar para vocês que, às vezes, o caminho de desenvolvimento mais fácil é se mover para as áreas que estão grudadas à nossa tendência. Então, por exemplo, o controlador, que muitas vezes tem essas competências já avançadas, um pouco do desenvolvimento é trazer esse resultado, essa orientação para o negócio para um lugar mais criativo, que é trabalhar visão, trazer propósito, né? Engajar a equipe. Então, o desenvolvimento, como você falou, ele está mais próximo aqui. No caso de alguém que é muito compliant, como é que eu trago esse compliant, que é uma tendência mais reativa, para um lugar onde eu colaboro de uma outra maneira, não que eu me anule, né? Mas como eu faço isso de uma maneira que cria conexão e cria resultado e cria colaboração. Então, é interessante que realmente a posição das competências no círculo tem a ver também com a facilidade desse caminho para o desenvolvimento. Pessoal, por causa do tempo, a gente queria começar a fazer o fechamento, né? Respeitar o tempo. Se tiver alguma pergunta vocês queiram fazer, né? E aí a gente fazer o fechamento, né? Eu quero fazer uma pergunta. Então, olhando o mapa, né, geral, eu compreendo que o importante é para a gente se desenvolver como um bom líder é estar na metade de cima, né? Que a metade de baixo são os aspectos a melhorar. Tá correto? Você quer falar, Bia? Não, pode ir. Pode falar. Basicamente, sim, a gente quer estar mais no criativo, muito mais no criativo de cima. E a gente também diz que sempre vão existir, né, partes embaixo, porque isso é sobre essa mente inconsciente, né? Que a gente tem. E a gente sempre vai desconhecer algo sobre nós mesmos.
enquanto seres humanos, né? No nosso processo evolutivo, né, e desenvolvimento espiritual, aqui tirando a religião, nós sempre vamos nos deparar com o desconhecido, né? A incerteza, o uncertainty no VUCA, né? É sobre isso, a vida é sobre isso. Então, a gente percebe em profiles de high performance, né? Eles têm muito alto, basicamente como um cogumelo, né? Onde eles têm muito alto em cima, mas embaixo eles têm também algo nos três, mas muito bem regulado, né? Porque a grande questão aqui é essa regulação. A gente tem os três, né? E aqui, quando a Bia falou dos caminhos de desenvolvimento mais rápido, nós estamos falando que todos eles têm sementes, forças, talentos que a gente vem desenvolvendo ao longo da vida. Só que agora a gente começa a ter muito mais consciência de que a gente tem eles, nós não somos eles. Essa é a grande diferença. É o desapegar. E aí, nos estágios de consciência e desenvolvimento, nós estamos falando da reestruturação da identidade ego, da relação identidade ego, né? Eu não sou os meus relacionamentos, o meu conhecimento ou o meu controle. Eu os tenho. No controle, eu não sou as minhas conquistas, eu não sou as minhas posses. Eu tenho eles. É uma desidentificação, né, da identidade em relação ao externo. E, Rô, só para complementar, a gente vai ter de uma forma mais balanceada, né, o que ele falou do mushroom, né, do cogumelo, é um pouco do caminho, e ainda mantendo os reativos, para utilizá-los quando eu quiser. Até tem um quote no livro do Mastering Leadership que o Bob fala do filho, que assim, isso te serviu até hoje. Agora você utiliza o seu excesso de controle, essas características aqui, quando você achar que necessita. Eles estão lá, mas como eu disse, eles não são você e eles não estão guiando o seu caminho. Você utiliza quando fizer sentido. Então é isso, não é anular totalmente, mas é tê-los ali, né, como opção. Uma escolha. Obrigada, adorei. Obrigada. Uma relação consciente com essa estrutura aí, né? Ampliando essa consciência. Perfeito. Bom, estou preocupada com o tempo, porque eu sei que a gente tem que fechar, Grazi. Eu só queria entender como é que é a aplicação disso na prática, enfim, porque pode ser interessante para muitos dos que estão aqui, né? Marco, quer falar um pouquinho da certificação? Fala você que participou e... Né, bom, a certificação... Eu falo também. É um programa de 3 dias, né, Marco? Agora virtual, não sei se são 3 dias, mas é uma certificação... 3 dias. Existem 2 ferramentas, inclusive a gente não comentou com vocês, mas vou mostrar aqui. O Leadership Circle, você trabalha indivíduo, como a gente trabalhou agora, e também tem o Collective Leadership Assessment, que é para trabalhar a cultura, o time, né? O time. Então, é uma certificação, eu fiz as 2, né? Então, foram 3 dias o individual e 2 dias o grupo. É um círculo, no caso do Collective, mais simples, né, Marco? Um pouco menor do que o outro. Ele é diferente e ele mensura basicamente a cultura de liderança atual e a desejada, a ideal. Então, buscando aí o conceito de investigação apreciativa aí nesse conceito do time, né? Basicamente nessa ele está buscando identificar a complexidade de mente coletiva, né? Nos times e também na cultura. Então a gente trabalha dessa forma. Só para no virtual, semana passada foram 3 dias inteiros e essa semana eu vou fazer o collective com a mesma turma amanhã e na quinta. Então, mas só de 4 horas, de 9 a 1 da tarde. Essas quarta e quinta. Mas, pessoal, eu acho que da pergunta da Grazi, que eu queria trazer também, Grazi, é que uma coisa muito legal é que, assim, se vocês quiserem ir no site e fazer o self-assessment, é gratuito. Né? Eu fiz aqui para vocês o site, pessoal.
Agora, o que é interessante é o seguinte, nos processos, nas empresas e com as pessoas em geral, é na diferença de percepção. Enquanto eu me vejo como líder e como os outros me veem, que os maiores insights ocorrem. O self é 50%, é como você se vê, né? E os outros, como eles te veem. E é muito interessante, porque tem muitas das sombras vêm nesses processos, né? Com as pessoas te pontuando muito pouco, ou você mesmo te pontuando muito pouco, né? E tá ambíguo ou contraditório entre os avaliadores, é separado por avaliadores, né? Então, assim, no nível corporativo tem chefe, chefe do chefe, pares, direct reports, reportes diretos, né? E tem outros ainda. Então, na semana passada, na certificação, estava conversando com o pessoal. Mesmo para executivos, muitas vezes, né, a gente sugere para convidar amigos ou parentes que queiram na categoria outros, porque é uma voz importante. E tem os feedbacks escritos também, que são muito ricos. Né? São 3 perguntas só. E que você faz uma conexão. E assim, para finalizar, o que é um grande diferencial, eu ouvi muito semana passada, e assim, a gente sabe porque a gente já vem trabalhando, mas é muito legal perceber. Eu falei assim, Marco, todos eles, assim, o que esse modelo traz de diferente, de exclusivo, é como a história de vida, e a gente trabalha muito isso, como a história de vida, os eventos, as pessoas, acabam impactando e influenciando muito o seu perfil de liderança. Quando eu falo liderança, estou falando de do indivíduo, né? E assim, só para complementar, eu já tinha feito, né, o teste, que a Bia tinha me passado o link, mas é um outro entendimento agora, ouvindo a explicação de vocês, né? Então, de fato, acho que tem um embasamento aí que ajuda bastante, assim. Para mim foi um salto de entendimento do que surgiu ali, sabe? Legal. Aqui nos Estados Unidos, na escola de coaching que eu fiz aqui, com os coaches que eu conheço no network, o pessoal fala muito do Leadership Circle, né? E eu nunca tinha ouvido falar também quando comecei a estudar o assunto. E aí acabei indo fazer a certificação no Brasil com o Marco. Ele fez a primeira certificação em fevereiro, fez outra semana passada, e acredito, né, Marco, que vai haver aí uma próxima. Em novembro tem a última turma desse ano, virtual. Dos dois, do indivíduo e collective, né? O que é legal, pessoal, é o seguinte, principalmente quem trabalha no mundo corporativo, logicamente, mesmo que não trabalhe, eu também sugiro a utilização, porque é muito profundo e tudo mais, mas assim, no mundo corporativo, quando a gente trabalha principalmente no C-level, quando você traz um modelo com sofisticação e profundidade, é muito bem aceito. Então, assim, a gente está chegando tarde no Brasil, porque já essa empresa está em mais de 20 anos, a gente está no mundo inteiro, assim, muito bem. Então, eu posso dizer para vocês que no mundo corporativo hoje é muito bem aceita, tá sendo um grande diferencial aí em processos de transformação. Nós temos uma farma cliente gigante, né? Nós estamos fazendo um processo de transformação há basicamente 4 anos, desde o CEO, né? E agora a gente entrou também com uma plataforma de desenvolvimento vertical com inteligência artificial aplicado a isso, né? Então, acelerar esse processo de desenvolvimento é um dos nossos objetivos. E o nosso propósito, pessoal, eu não gostaria de fechar sem dizer o propósito da gente, que está muito conectado com o meu. Mas basicamente é promover a prática da liderança consciente em prol da sustentabilidade do planeta, né? E para nos lembrarmos da nossa unidade inerente. Isso é o que direciona a gente lá no fundo. Nós acreditamos nisso muito, eu pessoalmente, a questão da consciência, né? O Bob já teve em vários eventos aí, ano passado, ano retrasado, do capitalismo consciente, ele deu uma palestra de liderança integral, consciente. Então, assim, estou muito feliz pelo call de hoje, quero agradecer
E Bia, muito obrigado pela oportunidade, Grazi, se precisarem eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Finalizamos aqui com essa frase do Jung, que a gente tanto gosta, né? A razão pela qual a consciência existe, porque é uma necessidade de ampliá-la e aprofundá-la, é muito simples. Sem a consciência, as coisas não vão bem. Diz assim, né? Que máximo. Muito bom. Obrigada. Gratidão, Bia, Marco, acho que foi muito energizante, né? Deu muito conteúdo para a gente, reflexão. A gente gravou o talk, então vai estar disponível no nosso canal do YouTube e vai estar disponível para os associados que não puderam estar aqui hoje. Então, o que aconteceu aqui se perpetua, né? Eu acho que isso que é importante a gente dizer também. Tem uma pergunta da Ângela, acho que é bacana vocês responderem. Eu só queria mostrar que eu fiz um desenho gráfico aí de como foi o nosso encontro. Não sei se todos conseguem ver, né? Então, eu posto aqui marcando, porque a minha competência criativa vem de refletir desenhando. Né? E aí foi o que a gente viveu aí nesse tempo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado também. Um grande prazer, pessoal. Marco, a Ângela está perguntando, né, como ter informações sobre a certificação no Brasil. Depois você poderia, talvez, compartilhar com o pessoal um e-mail com detalhes, ou uma conversa. Quem tiver interesse, eu coloquei aí o site, uma página Brasil, que tem todas as informações e também o meu e-mail. Estou à disposição para conversar, bater um papo. É uma paixão mesmo, né? E propósito de vida. Então, estou à disposição. Agradeço aí a presença de todos. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vocês. Não conhecia o conceito e adorei conhecer. Muitíssimo obrigada. Nada. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Adorei. Tchau, gente. Obrigada. Bia, foi ótimo. ótimo te ver. Marco, Tchau. Obrigada. Foi bom Obrigado. te conhecer também. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Gratidão, pessoal. Muito bom.